E uma reforçada em alguns pontos em que os vídeos realizados de forma presencial, né, no curso presencial, não foram tão claros. Então, fique tranquilo, fique tranquila. Essa aula é extremamente importante, mesmo que você ache que já viu as outras e que não tem necessidade de ver essa. Fique aqui até o final. Não vá fazer hipnose regressiva, que é uma grande responsabilidade de um terapeuta, sem antes assistir essa aula, tá bom? Estou reforçando isso porque às vezes a gente acha que eu vou encher linguiça. Eu não sou de encher linguiça, tá? Quem me conhece sabe muito bem. De você ir fazer esse trabalho com a responsabilidade de não ter intenção sobre ajudar aquela pessoa ou sobre resolver o problema daquela pessoa. Não. Você vai realmente esvaziado, você está ali fazendo um trabalho, tá? Vá bem focado nisso, né? Então, teve a sequência do atendimento de hipnose regressiva, que qual é? É importantíssimo que essa sequência seja seguida à risca, porque senão você corre o risco de perder seu paciente, ou seja, de não alcançar o resultado, um resultado legal, um resultado positivo, que a pessoa realmente vá recomendar você para outras pessoas, né? Você perceber como é que ele respira, como é que ele faz para se movimentar. Se você quiser se ainda movimento, para você entrar bem nesse rapport com ele, bem em conexão com ele, em sintonia com ele, né? O segundo passo é você saber o sintoma, o que é que essa pessoa está buscando. Por exemplo, o último atendimento que eu fiz, a pessoa estava buscando um sentido na vida. Olha a amplidão disso. Vamos filosofar uma semana, um mês, né? Porque eu quero o sentido da vida, você veio fazer uma hipnose regressiva para encontrar o sentido da vida, então vamos por partes. O que aconteceu? Quando se perdeu o sentido da vida na sua vida? Aí esse paciente falou, quando eu tinha 10 anos, eu era apaixonado e eu não sei o que foi que aconteceu, que eu me distanciei dessa pessoa que eu era apaixonado. Ah, então vamos lá saber o que aconteceu. Enfim, fomos fazendo perguntas específicas para irmos para algo específico, senão você não chega, você não consegue ajudar as pessoas. Não tem como você, como terapeuta, com a hipnose regressiva, achar o sentido da vida da pessoa, tá? E então começamos o processo de hipnose regressiva com esse paciente e estamos fazendo, ainda está em andamento, capturando memórias para saber por que que ele entrega o sentido da vida dele para essa pessoa que ele se apaixonou, e aí a gente está resgatando as memórias para ir verificando os aprendizados dessas memórias. Terceiro passo do atendimento é identificar o canal predominante, visual, auditivo e sinestésico. Para você, na hora que você estiver falando, se for visual, você vai induzindo a dizer ela para ver, para olhar, né? Se ela for auditiva, escute os sons, ouça. E se ela for mais sinestésica, você diz aí sinta o bem-estar, sinta o que está acontecendo. Você vai acessar muito mais, tanto para fazer a âncora, quanto para fazer sua indução hipnótica, se você identificar qual é o canal predominante do seu paciente. O quarto passo é você fazer a âncora, uma âncora de confiança, tá? De segurança. A pessoa precisa se sentir protegida durante todo o processo. E a âncora, o principal objetivo da âncora é justamente quando ela entrar num momento de medo, num sentimento ruim lá na indução hipnótica, você consiga tirar ela desse sentimento negativo muito ruim, para você ancorar, tá bom? É somente nesse caso, você faz a âncora como uma forma de segurança, da pessoa se sentir segura novamente, tá? Você não vai deixar a pessoa ancorada. Teve um aluno que deixou a pessoa ancorada durante toda a indução. Não, você só faz uma âncora e aí você precisa praticar bem, aplique âncora em várias pessoas, tá? Que é o que é a âncora? Primeiro passo, a pessoa está precisando de quê? De paz, tá? Segundo passo, identifique do que é que ela está precisando, qual o recurso que ela está precisando, de paz, de segurança, de coragem? Ok. Segundo passo, lembre de um momento, de uma situação de vida que ela sentiu paz, que ela teve paz. E aí ela vai ter que lembrar. Aí ela lembra, ok, naquele dia. Ela não precisa falar. Mas para ser bem específica aqui, lembrei naquele dia, eu acordei de manhã, olhei para o sol, eu senti uma paz tão grande, ok, lembrei, é esse momento específico.
Depois eu faço o quê? Eu revivo esse momento. E aí você pede para a pessoa fechar os olhos, se ela quiser fechar os olhos, e ela vai reviver o momento com todas as sensações, com tudo que ela viu, com tudo que ela ouviu, naquele momento que ela assistiu paz. E você vai perceber que ela está ali realmente naquela paz novamente e vai sugerir que ela faça um movimento físico, né? Ou o que você quiser. Faz esse, pronto. Levante o polegar direito. Ok, relaxa. E aí abre os olhos novamente e você puxa outra conversa, muda de assunto. E aí você faz, agora levanta o polegar direito de novo. Você vai ver nas feições dela que ela entrou novamente naquele estado. Então você precisa certificar-se bem disso, tá? A âncora é a sua segurança como terapeuta. Quinto passo, aí você vai realizar os passos da hipnose, pode ser daquelas formas de indução hipnótica que a gente passou para vocês, né? Ou seja, fecha os olhos, vai relaxando cada parte do seu corpo, ou pode ser através da respiração, respirando, né? Pode ser contando as batidas do coração, pede para a pessoa fechar os olhos e pedir para ela contar as batidas do coração dela. Ou a outra indução hipnótica é você pedir que a pessoa fique de olhos abertos e piscando, querendo mantê-los abertos 10 a 15 vezes, dependendo da pessoa. E quando você perceber que ela realmente já está se entregando, você diz, agora fecha os olhos, e ele está tão cansado que ele não consegue mais abrir, e perceba se ela realmente entrou no transe hipnótico. Ela só entrou realmente no transe hipnótico se ela engoliu. É um sinal que o inconsciente deu uma relaxada, certo? Esse é o sinal mais marcante, assim, porque tem outros muito sutis. E aí a gente não vai passar isso aqui agora, tá? Mas você conseguiu perceber que ela engoliu, ela entrou na hipnose. E aí, se ela entrou na hipnose, você faz o quê? Nesse curso aqui, a gente está falando dessa forma básica de levar para a regressão, tá? Mas existem outras formas de você fazer uma regressão. Então, após a indução hipnótica, você leva ela para uma escada, né? Pede para ela imaginar uma escada e ela vai descer a escada, tá? Porque nós vamos fazer uma viagem para o inconsciente, certo? Então, o inconsciente é profundo, então você vai descendo. Então, podem ser 10 passos, 5 passos. Faça 10 passos para você que está aprendendo. Desce os 10 passos nessa escada, peça para ela ancorar bem como é essa escada, como é que ela vê essa escada, como são os degraus, o que é feito o material. E depois ela vai para um grande salão. E nesse grande salão ela pode caminhar e lá no fundo do salão ela tem uma outra escada, ela desce esses 10 degraus da escada e ela vai se deparar com as portas, tá? E você pede para ela perceber bem as 3 portas e, enfim, você pede para ela escolher qual das 3 portas ela quer entrar, porque sabendo que por trás daquela porta que ela escolher está onde tudo começou em relação a essa questão. Então, nesse caso que eu dei anteriormente o exemplo, onde tudo começou, atrás dessa porta está onde tudo começou, esse relacionamento com essa pessoa, né? Com essa pessoa. Então, muitas vezes, nesse caso, por trás da porta, essa pessoa vai encontrar momentos dessa vida e, no caso desse paciente, ele encontrou momentos de outra vida, tá? Que justificava o sacrifício dele nessa vida, por causa dessa alma, dessa outra pessoa. Muito linda a história dele. A gente também se emociona muito, tem muita história linda também, principalmente história de amor na hipnose regressiva. Eu sou muito grata de ter essa oportunidade de vivenciar isso com os pacientes. Então, ok, vimos lá a memória, tem 2 perguntas básicas. O que acontece, tá? O que acontece? E aí o paciente vai descrever para você o que é que está acontecendo ali no que ele está vendo, né? Naquela memória que ele acessou. E então, a outra pergunta é: qual o aprendizado? Essas são 2 perguntas básicas que a gente vai ensinar aqui nesse curso. Você, munido dessas 2 perguntas básicas, você consegue já ajudar muito o paciente, tá bom? Depois que encontrou essas respostas, você encaminha novamente para a porta de saída e faz o mesmo caminho de volta, subindo os 10 degraus,
entrando no salão novamente e subindo aquela outra escada de novo de 10 degraus, certo? E aí vai voltando, sentindo o corpo, percebendo o corpo. Seu tom de voz pode aumentar mais para a pessoa ir chegando, porque às vezes a pessoa ainda está lá. E aí você vai estimulando o corpo físico, né? Ela tomando consciência do corpo físico dela. Ok? Ok. O sexto passo é no caso da âncora ter necessidade, né? Lá durante a hipnose, aí você vai e usa a âncora lá. Ai, meu Deus, pronto, a pessoa tá lá em hipnose. Não, muita dor, não tá aguentando. Aí você diz, ok, então coloque o seu polegar, se a âncora foi essa, né? Coloque o seu polegar tocando o seu dedo indicador esquerdo. Aí a pessoa vai tocar e imediatamente ela vai sair desse pânico, desse pavor, desse sentimento desagradável, ok? Então vai trazendo o cliente aqui agora e aí você vai certificar no final se ele está melhor do que antes. Se ele não estiver melhor do que antes, você vai, se você já tiver com o tempo esgotado, você vai dizer, ok, então aplica a âncora e nesse caso, se ele ainda não ficar melhor do que antes, você vai pedir para que ele lembre de um outro momento, de confiança, de segurança, de amor, de alegria, reviver. E quando ele estiver revivendo, você vai sugerir na mesma âncora lá, fortalecendo essa âncora. E aí ele vai para casa tranquilo, tá? O rapó, nós praticamos bem, né? Na nossa aula, você vai na rua, vai quem você encontrar aí em casa, você vai começar a copiar para perceber o que é que a pessoa está pensando. Identificar pessoas visuais, auditivas e sinestésicas também praticamos bem, né? Você vai perceber primeiro em você, fazer o teste e depois vai começar a perceber quais os canais predominantes das pessoas ao seu redor. E é muito gostoso isso. A gente falou sobre as ancoragens, né? O que você pode usar associado à hipnose regressiva. Isso, na verdade, é para lhe dar mais segurança, porque a hipnose regressiva em si, ela já faz o efeito, tá bom? Você precisa também fazer uma autoancoragem para você se sentir segura, para você vestir a roupa do mago, né? Para você vestir a roupa da terapeuta, do terapeuta de hipnose regressiva. Sair, se você tem uma posição no seu dia a dia de vítima ou de alguma coisa assim que não vai ajudar o cliente, o paciente, você entra na postura ali da maga, né? Do mestre. Cuidados necessários. Certifique-se de que o local está seguro. Não toque no paciente de forma alguma, hipótese alguma, o seu paciente durante a indução hipnótica, porque isso pode ser prejudicial. Sobre a importância de ter um local seguro, tá, de atendimento. E agora eu quero que você pratique os tons de voz. Conheça a sua voz. Então, primeiro você vai praticar o volume da sua voz. Então, você pode começar a falar bem baixinho, né? Como terapeuta, respirar enquanto fala é uma forma de trazer o ritmo e o tom ideal para o momento da regressão. Então, junto comigo, vai repetindo o que eu vou falando. Para mim, só serve se for praticando. Se você não pratica algo, essa informação se perde. Então, eu vou ler aqui um trecho do livro e você vai repetindo logo após a mim, no seu tom de voz baixo. Você precisa conhecer quando você está falando baixo, tá? O que começa a ocorrer quando você entra em contato com a mente suprema é que os tetraedros duplos do que já falamos trocaram de lado e você passa a atuar num campo unificado. Ok? Percebeu o seu tom de voz baixinho, como é? Como foi para você? Você pode fazer esse exercício lendo algo para alguém no tom de voz baixo, depois lendo no tom de voz no volume médio e depois no volume alto. E depois você vai perguntar para a pessoa qual que ela achou mais agradável. Então você tem que ir fazer uma hipnose regressiva com um tom de voz agradável, tá bom? Então agora eu vou aumentar o meu tom de voz para meio volume e você junto comigo também vai fazer esse tom de voz para exercitar agora, tá bom? O Merkabah é uma estrutura de luz cristalina que lhes permite atravessar o espaço, o tempo e as dimensões, inteiramente em sua totalidade.
O Merkabah tem consciência própria. Você pode começar a trabalhar com ele para viajar para outros sistemas de origem. Ok? Então agora vamos para o volume alto. Da nossa perspectiva, passar para o corpo de luz é apenas uma parte de um processo muito mais amplo. Vemos todos os planos e dimensões voltando a se fundir com a fonte deste universo, que então se infunde com outros sistemas de origem e assim por diante, até voltar a Uno. Esse é um processo gigantesco. Perceberam? Vocês podem até analisar também a mim mesma, como foi baixinho, como foi médio, como foi alto. Ok, exercitamos o volume. Agora, vamos exercitar o ritmo, tá? Então, eu vou numa velocidade bem lenta agora e você junto comigo vai praticando a sua velocidade lenta. Isso tudo é uma tomada de consciência muito linda, porque quando você percebe essas variações, você consegue usar a sua voz muito melhor, como o Milton Erickson fazia isso maravilhosamente bem. Mas se você não testar o tom, o volume alto, o volume médio e baixo, você nunca vai fazer um volume agradável para o seu cliente. Você precisa fazer essas variações. Então vamos lá, velocidade. Então vamos na velocidade bem lenta agora. Do nosso ponto de vista, não existe nada mais belo ou magnífico do que as expressões divinas que vocês terão ao regressar. Algumas pessoas voltarão a este mesmo sistema de origem. Outras voltarão para um outro sistema de origem. Percebe que já a velocidade baixa também já dá vontade de... O volume também baixa, né? É interessante. Não foi intencional, não. Quando eu percebi agora no final, eu estava falando baixinho, né? Dá vontade de dormir, né? Já traz um estado emocional assim de... Agora vamos lá no meia velocidade. Vocês constroem essa estrutura de luz cristalina a partir dos planos em que se encontram com a ajuda do Espírito. Estamos falando de 3 diferentes funções: a função angélica, a irmandade espacial ou função extraterrestre e a função do mestre ascensionado. Essas 3 funções se ajustam. No momento da ascensão, a irmandade espacial ligará todos os veículos Merkabah que estão sendo construídos em seus próprios campos para vincular todo o planeta, formando o corpo de luz planetário, construindo literalmente o veículo para este planeta ascender. O planeta Terra será retirado da 3ª dimensão e essa dimensão se extinguirá. Ok? Repetiu junto comigo? Agora vamos para a velocidade máxima. Dá uma respirada aí, vamos lá. O eixo do mestre ascensionado funcionará como um conjunto de guias e navegadores. Eles estão aqui para trabalhar com as coordenadas e levar esse sistema para um sistema multiestelar. Esses mestres servem como navegadores. Muitos dos angélicos passarão para o corpo de luz, mas outros retornarão à forma de energia pura. Como angélicos encarnados, nossa energia é o combustível desse processo. Percebe que você acelerando a velocidade, você traz um outro nível e você usa ela em tudo, porque se a pessoa estiver muito lá, você pode acelerar a velocidade da sua voz para trazer ela de volta mais rápido, tá? Fiquei com vontade de ler aqui o resto do livro. Ok. E vamos exercitar o timbre agora. Então comece a modular sua voz como outros personagens. Tipo uma criancinha, né? Você acha que você... Tá, eu vou ler aqui o resto da história aqui. 10º nível do corpo de luz, você começa a viver conscientemente de acordo com o próprio eixo. Agora vamos fazer uma voz de quê? De japonês. Todos vocês têm todos os códigos de DNA para exercer todas as funções. Que mais? De alemão. A questão é simplesmente saber que parte do processo o espírito quer que vocês desempenhem desta vez. Francês. Nenhum desses eixos é mais importante, melhor ou mais avançado do que os outros. Exerçam plenamente a função que lhes for designada. E continue nesse exercício para você ir descobrindo o seu timbre. Isso é um exercício maravilhoso de autopercepção
que você vai chegar num nível, com a prática, você vai chegar num nível que a sua voz vai, no estalar de dedos, trazer a pessoa para um estado de indução hipnótico, a ponto de você simplesmente pedir para ela fechar os olhos e já levar ela para descer as escadas. O outro ponto é exercitar a linha do tempo. Você precisa ter consciência de onde fica a sua linha do tempo. E para isso, vamos exercitar agora. Você pode fechar os olhos e lembrar de uma situação que você viveu semana passada. Onde fica essa situação? À sua frente, atrás, à sua direita, à sua esquerda ou em você, dentro de você. Identifique, tome consciência. E agora imagine uma situação que você tem aí um compromisso na semana que vem. E imagine esse compromisso da semana que vem acontecendo. Onde vem essa imagem? Na frente, atrás, à direita, à esquerda ou dentro de você? Então você pode até anotar no papel, nesse momento, o seu passado ficou na sua esquerda, o seu futuro ficou na sua direita. As pessoas, cada uma tem uma localização do passado e do futuro, tá? E agora fecha os olhos novamente, perceba seus pés, perceba suas mãos onde estão, perceba todo o seu corpo, perceba o que você está fazendo agora nesse momento, para localizar você, o seu presente. Ok? Então você pode anotar no papel, registrar, e você pode repetir esse exercício uma vez por semana para você localizar a sua linha do tempo, porque quando você localiza a sua linha do tempo, você tem consciência de onde está seu passado, seu presente, seu futuro, você consegue identificar isso também no seu paciente, né? Então você vai conseguir caminhar na linha do tempo dele, perceber a linha do tempo dele, entendeu? Quando é preciso que você volte um pouco mais, porque às vezes ele acessou ali uma memória, e você percebe que ali não está o X da questão, né? E aí você percebe que não está ali a memória, você pede para ele voltar um pouco mais. Ou se você percebe que o passado dele está à frente dele, por exemplo, você pede para ele caminhar um pouco mais em direção a 100 anos atrás. Entende? Então é importante você ir praticando isso. No módulo posterior, a gente aprofunda isso, da linha do tempo. Confie, outro ponto a destacar é confiar na sabedoria superior. Confie na sua sabedoria superior e na do paciente. Você não precisa fazer nada, você simplesmente segue os passos da hipnose regressiva e não aguarda resultado nenhum, confiando de que o paciente tem a sabedoria dele, né? E você tem a sua sabedoria também. Então não precisa de pânico, não precisa, se ocorrer alguma situação diferente, você não precisa entrar em pânico, você fica tranquilo porque você confia que isso faz parte do processo. Comece a registrar seus sonhos. Se você é um terapeuta de hipnose regressiva, você precisa ter uma intimidade com essas memórias que você mesmo acessa, tá? Porque nos sonhos você vai começar a identificar quais são aqueles que lhe trazem lembranças de outros momentos da sua vida, né, dessa vida e de vidas passadas. Se você tiver paciente que tenha muitos sonhos, que pareçam de outra vida, peça para que ele represente o papel das pessoas do sonho. Para fazer isso, você vai pedir que ele descreva o sonho e aí você vai fazer a indução hipnótica e vai lá, quando chegar na memória do sonho, você vai precisar fazer a indução hipnótica completa, passar pela porta. Quando passar pela porta, você vai reviver esse sonho que você teve naquela noite. E aí, quando chegar na hora do sonho, você vai pedir para ele estar revivendo o sonho no papel dele, qual o aprendizado que acontece. Vai pedir para ele sair do corpo dele, do papel dele, e ir para o papel daquela outra pessoa que está fazendo parte do sonho. Isso você tem que ter anotado antes, durante a conversa, tá? Quem são os personagens do sonho? Se era pai, se era mãe, se era tio, se era avó, se era um gato, se era um cachorro, se era um papagaio.
E aí depois você pede agora, vá agora e entre nessa outra pessoa e perceba nela o que acontece e qual o aprendizado. Isso aí é uma gama de informação tão rica que quando ele voltar vai cair um monte de ficha e muitos entendimentos no decorrer dos dias posteriores a essa sessão de hipnose regressiva, tá certo? Adquira o hábito de meditar. Isso vai fortalecer o seu poder de visualizar e acessar as informações inconscientes. Logo, quando você consegue acessar isso em você com mais facilidade, você consegue ajudar seu paciente de uma maneira melhor, tá? Aqui tem um exercício que você pode fazer um por dia ou um por semana, dependendo com a quantidade de informações que chegam, para você criar uma familiaridade com a hipnose regressiva, que é muito simples. Você vai relaxar, né? E de olhos fechados você vai perceber que imagens mentais surgem quando você ouve cada uma dessas palavras, tá? Por quê? Porque dependendo das imagens mentais que surjam, é algo que você pode trabalhar em si mesmo para você acessar a memória de vida passada e conseguir desbloquear aquilo. Quanto mais desbloqueada você estiver, mais você vai conseguir ajudar o seu paciente, porque mais familiarizada você vai estar com a infinitude de situações que podem acontecer no decorrer das vidas, tá? Eu não vou ler as palavras para você não entrar em contato com as imagens mentais e eu não vou ter como dar continuidade a cada uma de acordo com as imagens que forem surgindo. Então depois você dá uma olhada e faz esse exercício no seu tempo, tá? Porque, por exemplo, se eu leio aqui 3 palavras e as 3 você acessar imagens mentais, pode ser que fique muito confuso para você. Então é interessante que você faça em momentos diferentes cada uma dessas palavras. Pronto. Lê 4, essa quarta mexeu, você para e vai meditar nisso, né? E vai acessar as imagens. E aí, numa outra semana, você vai ler mais até que chegue também aquela que desperte você uma informação. A dinâmica de vidas passadas não é para nos punir. A punição é auto-infligida. Em cada uma de nossas vidas se manifesta somente um pequeno número dos padrões kármicos da nossa alma. Nossa alma é a semente da vida e no desenvolver da semente temos desafios para transpor. O karma são esses desafios. Por isso é tão importante o entendimento do que deixamos presos em nossa linha do tempo, para liberar e permitir que a semente cresça. Então, a hipnose regressiva, ela é uma ferramenta fantástica para você solucionar os karmas, de você ter acesso a informações que você não está conseguindo ver, principalmente no relacionamento com os outros, e aí você consegue equilibrar esse karma novamente, compensar. O que importa é aprender com o passado, não ruminá-lo e sentir-se culpado por ele. Então, surja o que surja, é bom que você tenha essa consciência. Por isso que é tão importante o questionamento. Qual aprendizado? Não é para ficar se martirizando. Às vezes a pessoa acessou uma memória que ela matou alguém. E às vezes é um filho, uma filha. Não, qual o aprendizado? E acontece um movimento muito lindo quando a pessoa tira dali o aprendizado e faz algo de bom com aquela informação. Sempre se certifique disso. Quando meditamos, utilizamos energias cósmicas que nos iluminam e energizam os vários centros espirituais do corpo. Reforçando mais uma vez, é importante você meditar. E aí, para encerrar, para a gente se despedir, foi uma alegria muito grande ter você aqui online, assistindo a essas aulas presenciais, que também foi uma alegria muito grande. Eu quero fazer uma respiração para você de autoancoragem, para você já partir aí para a sua próxima sessão de hipnose regressiva, partir para a prática, né? Com a autoancoragem, você poderoso, poderosa, tá? Então, nós vamos fazer assim. Seu polegar direito, ó. Então, inspire bem profundo. Fecha a narina direita e expire pela narina esquerda. Agora fecha a narina esquerda com o dedo mindinho.
e segure a respiração. Agora solte a narina direita e expire. Inspire pela narina direita. Feche as duas e segure o ar. Abra a narina esquerda e solte o ar. Inspire. Fecha. Solta a narina direita, expira. Inspira na narina direita. Fecha a narina direita e prende o ar. E abre a narina esquerda e solta o ar. Você pode repetir isso mais algumas vezes, se você quiser. Isso vai ajudar o quê? Você equilibrar os seus hemisférios direito e esquerdo. Você pode fazer essa autoancoragem entre uma sessão e outra, tá? Antes e depois, tá bom? Então é isso que a gente tem para passar para você nesse curso de hipnose regressiva. Eu vejo você num próximo curso, porque a nossa caminhada de desenvolvimento pessoal e espiritual tem sempre um novo passo. Eu amo muito você. Deus abençoe a sua vida, seu dia, seus pacientes, seu trabalho, seu propósito, sua missão. Um abraço coletivo e a gente se vê.